Oi, pessoal. Estamos de volta com os nossos vídeos sobre Bíblia e teologia. E hoje nós vamos refletir sobre a parábola das 10 virgens, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 13. Esse texto das parábolas das 10 virgens, inicialmente dizia respeito ao povo de Israel, que o 10 é uma totalidade e as virgens significa Israel. Depois, com a comunidade cristã, passou a significar a igreja que está à espera do Messias, da segunda vinda. No tempo de Israel, significava a espera do Messias pela primeira vez. E no tempo da igreja, a espera do Messias pela segunda vez. Mas, na cabeça deles, eles pensavam assim: Cristo, o Messias, está demorando para chegar. Porque Cristo é a mesma coisa que Messias. Messias na língua hebraica e Cristo na língua grega, que significa ungido. Cristo quer dizer ungido. Então as comunidades estavam pensando assim: mas que demora do Messias, ele não chega, né? Aí começou a ter dúvida, desânimo, porque eles esperavam, depois do profeta Isaías, que começou a falar sobre o Messias, Isaías e Miqueias, esperaram 600 anos. Para nós, o Cristo é Jesus, o Messias é Jesus. Para os judeus, não, eles esperam até hoje, porque para eles o Messias vai vir de uma casta nobre, vai ser filho de rei, vai ser um cara importante, né? Guerreiro. O que não aconteceu com Jesus. Então Mateus começa a exortar a comunidade cristã, ainda que ele esteja demorando, a vigilância tem que continuar. A lâmpada da vigilância tem que estar acesa e preparada. Mesmo que o Messias demore, nós temos que estar preparados. E se chegar numa hora repentina, de repente, a gente tem que estar preparado. Então Mateus gosta de usar parábolas para falar do reino de Deus. Parábola é uma história contada por Jesus e no final a pessoa mesmo chega à conclusão que Jesus gostaria que ela chegasse. Ele compara o reino de Deus com um grão de mostarda. Outra hora, um pouco de fermento. Outra hora, é um tesouro escondido, uma rede cheia de peixes. Todas são figuras para falar do reino de Deus. Nesta parábola das virgens, das 10 virgens, Mateus compara o reino de Deus com as moças, que são as virgens, que foram convidadas para alegrar uma festa de casamento. Antigamente eles contratavam pessoas para alegrar a festa de casamento e pessoas para chorar num defunto, chorar no velório, né? Então o costume judeu era que o rapaz fosse levado por seus amigos para a casa da noiva e lá acontecia o casamento. Geralmente o judeu se casa na terça-feira. É o dia de casamento do judeu, terça-feira. Então lá o judeu se casava. Terça-feira, porque é o terceiro dia depois do sábado, né? O 13 é importante para eles, né? Significa máximo de alguma coisa, né? O máximo da celebração do sábado é na terça-feira. Então, as moças, que são as amigas da noiva, levavam tochas acesas para iluminar a festa. E para acender as tochas, elas usavam azeite de oliva, azeite da oliveira. 5 moças trouxeram reserva de azeite, as outras 5 não. Aí o noivo atrasa. O noivo aqui é Jesus, né? O Messias, está atrasando demais, está demorando demais, né? O noivo atrasa. Então a dinâmica desses detalhes se assemelha ao reino de Deus. As moças não estavam preparadas para a festa. Faltou azeite para as lâmpadas. Não sei, talvez porque não levaram azeite suficiente, ou porque o noivo demorou demais a chegar, né? Às vezes tinha até bastante azeite, mas o noivo demorou a chegar. As moças não pensaram na possibilidade do atraso, ou talvez pensassem que quem organizou a festa tinha azeite de sobra, azeite guardado. As moças só levaram o azeite estritamente necessário. Podia não ser suficiente. Atrapalhava a festa, né? O êxito da festa de casamento. A festa de casamento durava 7 dias, regada a vinho. Será que Jesus bebeu vinho? Certamente, participou de festa de casamento, né? Certamente. Então não é pecado beber vinho, beber bebida alcoólica não é pecado, né? Pecado é se embriagar, né? Outro detalhe importante: as moças cochilaram e dormiram. Quer dizer, não se preocuparam com a vigilância.
Vigiar significa olhar atentamente. O cachorro, quando vigia uma casa, ele fica um olhar atento, fixo, né? Não é um olhar simples. Vigiar é um olhar mais atento, mais fixo em alguma coisa. Então, não se preocuparam com a vigilância. A vigilância não consiste nas moças estarem acordadas, mas preparadas para a demora. Não é só acordado, é se preparar para a demora do Messias, do Cristo. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. E o que significa o óleo, o azeite? A prática da justiça. Antes que o Messias venha, nós temos que estar praticando a justiça. Para Mateus, a grande palavra do reino de Deus é a justiça. Praticar a justiça. Dar a cada pessoa aquilo que ela precisa, merece. Então o óleo é a prática da justiça. Sem a prática da justiça, a humanidade não descobre a vontade de Deus. A humanidade não vive o reino de Deus. É a prática da justiça que caracteriza o reino de Deus para Mateus. São 5 moças prudentes e 5 moças imprudentes. Prudente aqui significa previdente, que previne, né? São prevenidas, né? 5 moças prevenidas e 5 moças desprevenidas. As comunidades cristãs que descobriram tarde a importância da prática da justiça não entram na festa de casamento. Não entende o reino de Deus, não entende a mensagem de Jesus. Quer ser justo. O noivo não abriu a porta quando elas chegaram atrasadas, né? Não conheço vocês, não os conheço. O modo de falar, não praticar a justiça, não entra no reino de Deus. A pessoa injusta não entra no reino de Deus, não entende Jesus, né? Não entende a mensagem de Jesus. Então o noivo não abre a porta para quem não pratica a justiça. Nós vamos ser pegos de surpresa se não praticarmos a justiça. Então a vigilância não é só em relação ao fim da nossa vida, mas é tentar descobrir ao longo da vida sinais da presença de Jesus no nosso meio, na comunidade, no grito dos pobres que pedem justiça, no grito dos marginalizados, no grito dos doentes que sofrem, que estão sempre pedindo justiça. Esse é o sentido de toda essa parábola. As pessoas estão esperando Jesus chegar na segunda vinda de Cristo, mas até que ele venha, na hora da nossa morte, individualmente e coletivamente, no fim do mundo, que a gente não sabe como é que vai ser, quando é que vai ser, a gente chama em grego de parousia. Parousia seria a perfeição da criação, onde não vai mais ninguém nascer nem morrer. A gente chama de parousia em grego, né? É a segunda vinda de Jesus. Ninguém sabe quando é que vai ser. Só sei que a segunda vinda vai ser de salvação, não vai ser Armagedon, igual o Antigo Testamento pensava, né? Vai ser o fim do mundo e os ímpios vão ser assassinados por Deus, vão ser mortos, e só os pios, os santos vão se salvar. Imagina, não tem isso, né? Não vai ter Armagedon, né? Mas é a prática da justiça, que é a vigilância, que vai nos preparar para receber Jesus bem. E a hora que ele chegar, ele vai falar, eu te conheço, porque você praticou a justiça. Esse é o sentido desse texto de hoje. Um abraço, fiquem todos com Deus.